Questãozinha clássica, pessoal. Processo seletivo do CPM, do Colégio da Polícia Militar, você tem que saber equação de segundo grau. E a principal ferramenta que a gente tem para esse tipo de caso aí é a fórmula de Bhaskara, certo? Ah, professor, eu não aprendi ainda a fórmula de Bhaskara. Tudo bem, eu vou explicar com bastante calma aqui, né, como é que funciona. A fórmula de Bhaskara, ela serve para a gente resolver a equação do segundo grau. O que são equações do segundo grau? São equações que têm a nossa incógnita, ou seja, o x elevado ao quadrado, certo? É o caso dessa daqui, ó. Ele fala assim, ó, as raízes da equação x ao quadrado menos 14x mais 48 igual a zero expressam em centímetros as medidas do cateto de um triângulo retângulo. Nessas condições, determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Vamos por partes, então. Ele fala ali, ó, as raízes da equação, ele dá a equação, né? Vamos descobrir quais são as raízes. Uma equação do segundo grau tem esse formato aqui, ó. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero. Este é o formato padrão. O A, isso é de uma maneira genérica. O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, né? O B é sempre o número que acompanha o x. E o C é o número que não tem x. E a gente sempre deixa tudo isso daí de um lado da igualdade e do outro lado zero. Então, o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau é identificar os coeficientes A, B e C. Depois, é uma receita de bolo. É uma receita de bolo que você tem que decorar para a prova. Depois você calcula o delta. Delta é um triângulozinho assim, ó. A fórmula do delta é a seguinte. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá certo? Daí você calcula o delta. Após calcular o delta, você vai achar as raízes. As raízes é assim, ó. Você vai achar o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não se preocupe, se você está vendo isso daqui pela primeira vez, você não vai aprender agora da primeira vez. Você vai treinar isso daqui muitas vezes até ficar craque, até ficar automático, beleza? Mas vamos lá, vamos resolver o nosso problema. Então, ó, as regras básicas para resolver uma equação do segundo grau primeiro identificar os coeficientes A, B e C. Depois é usar a fórmula do delta, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois achar os valores de x, que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Tá bom? Vamos lá. Para a nossa equação aqui, ó, nossa equação é o seguinte, x ao quadrado menos 14x mais 48. A quem que é o a? Cuidado, tem gente que às vezes confunde, acha que o a aqui é zero. Não, porque não tem nenhum número ali, não é? Mas quando não tem nenhum número, vocês concordam que eu posso colocar assim 1? X ao quadrado é a mesma coisa? Então, quanto que vale o A? O A vale 1. E o B? Quem que é o número que está acompanhando o X? É o 14, né? Cuidado, é o menos 14. Aqui o sinal é muito, mas muito importante. E, finalmente, o C. O C vale 48. Pronto. Agora a gente tem que jogar lá. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir. O nosso b é menos 14. Então, é menos 14 ao quadrado menos 4 vezes a, que o a é 1, vezes c, que é 48. Certo? Então, vamos lá. O delta é igual a menos 14 vezes menos 14. Menos com menos dá mais, então vai ficar 196 positivo. 196 positivo. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 48 dá 192. O sinal aqui da própria fórmula, menos 192.
a gente chega aqui que o nosso delta vale 196 menos 192 é 4. Então, o delta vale 4. Beleza, esse passo foi dado. Agora, vamos achar o valor de x. X é igual a menos b. E aqui, ó, muita atenção, porque a gente tem esse menos da fórmula, que é o menos b, menos, só que o nosso b, relembrando, o nosso b vale menos 14. Então, vai ficar menos 14 mais ou menos raiz quadrada de delta, só que o delta vale 4, perfeito? E tudo isso aqui, ó, dividido por 2a, ou seja, por 2 vezes 1. Vamos lá, x é igual. Menos 14, aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 14, mais ou menos a raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2, não é? Dividido por 2. Beleza. Por que tem esse mais ou menos? Porque ora a gente vai somar e ora a gente vai subtrair. Porque a gente vai descobrir duas raízes. Então, eu vou chamar a primeira raiz de x1. Que eu vou somar. Se eu somar, vai ficar assim, ó. 14 mais 2 dá 16. Divididos por 2 dá 8. Então, a nossa primeira raiz é 8. E a segunda, agora eu vou usar a subtração. Vou chamar o x2. 14 menos 2 dá 12. 12 divididos por 2 dá 6. Temos nossas duas raízes. As raízes dessa equação são 8 e 6. Tá bom? Vou só dar uma apagadinha aqui para a gente continuar o nosso problema. Porque foi uma parte dele. Tá? Uma partezinha dele foi aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, ó, as raízes. Raiz é a mesma coisa que resposta, digamos assim. São os valores de x que validam aquela equação. Então, assim, ó, as raízes da equação. Temos ali a equação. Expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Ah, tá. Vamos apagar tudo aqui, ó. Catetos de um triângulo retângulo. Primeiro, vamos desenhar um triângulo retângulo aqui qualquer. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cuja um dos ângulos dele é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 aqui, ó. Tá bom? Então, ele está falando que aqui, ó, os catetos são esses dois lados aqui, ó. Um vale 8 e o outro vale 6. Certo? Ah, eu poderia ter feito ao contrário? 6 e 8 lá? Tudo bem, ia dar na mesma. Ele quer saber, ó, nessas condições, determine a medida da hipotenusa. Vamos chamar essa hipotenusa aqui, ó, de y. Beleza? Pessoal, triângulo retângulo. Tem que piscar, e quando a gente está querendo tentar descobrir lados, tem que piscar na hora. Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? De uma maneira mais geral, o Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte: se eu tiver um triângulo retângulo, eu posso aqui, por exemplo, chamar essa hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Né? Se eu tenho aqui, ó, esse lado eu chamo de A, esse daqui de B e esse daqui de C, sempre vai acontecer o seguinte: a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tranquilo? Então, agora vamos resolver para o nosso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Desenrolando isso daqui, vai ficar assim, ó, y ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. Mais 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64. Beleza. Então, y ao quadrado é igual. Se a gente somar 36 com 64, a gente obtém 100. Então, vem cá. Y ao quadrado é igual a 100, legal? Só que eu não quero saber quanto que é o y ao quadrado. Eu quero saber quanto que é o y. Então, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, ó. Tiro a raiz daqui, tiro a raiz daqui. A raiz quadrada de y ao quadrado a gente corta a raiz com o quadrado, fica só y. A raiz quadrada de 100, nós temos basicamente duas. O 10 ou o menos 10. Só que como aqui a gente está falando de medidas, nós vamos considerar única e exclusivamente o 10. Então, 10 centímetros. Significa que esse nosso y aqui vale 10 centímetros. Beleza?
Pessoal, aqui é uma questão de matemática que ilustra duas coisas que você não tem como ir para uma prova dessa sem saber. Resolução de equação de segundo grau e teorema de Pitágoras. É inadmissível ir para uma prova dessa sem saber isso daqui, tá beleza? Pessoal, quem está vendo isso daqui no YouTube, fica a minha dica aí para o nosso curso. A gente tem, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. E quem estiver vendo no curso isso daqui, eu vou deixar links aqui de outros professores mostrando mais teorias sobre resolução de equação de segundo grau de Bhaskara e teorema de Pitágoras. Beleza?